Quinta, 27 de junho. Duas eternidades. Ouça 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 14:10 e 11. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Pergunta 11. Por que os ímpios serão ressuscitados? Para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é justo. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Observe a descrição de Ellen White, abre aspas. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Todo o mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Fecha aspas. Ouça Apocalipse 29. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Salmo 37, 20. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. Malaquias 4, 1 e 2. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Pergunta 12. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores e a recompensa dos justos? Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos e não atormentados eternamente. O verso seguinte usa a expressão para todo o sempre. Em diferentes contextos, a expressão para sempre pode significar de forma infinita, mas até que algo seja totalmente concluído. Para os perdidos, a destruição é eterna, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno. Uma das duas eternidades aguarda a todos nós. Infelizmente, os perdidos receberão o salário da morte eterna. Por que nossa esperança está em confiar na justiça de Deus?